A todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, que disponibilizaram tempo na agenda para acompanhar o nosso webinar, com um tema sobre as novas gerações de resinas, né, para os procedimentos restauradores. Eu gostaria de agradecer também a presença da doutora Elisa. Ela é cirurgião dentista, formada pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, e é especialista em prótese dentária pelo SENAC. E atualmente ela está atuando na área de dentística estética, com foco em restaurações estéticas e em resina composta. Muito obrigada, doutora Elisa, pela participação, por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Imagina, eu que queria agradecer a oportunidade a todo mundo da Bimo, a todo mundo da Cuser, especialmente a Patrícia, que sempre confia no meu trabalho e me dá tantas oportunidades incríveis. É um prazer estar aqui com vocês. Podemos começar então. Beleza, então vou compartilhar a tela para conseguir transmitir a aula. Eu queria primeiro dizer para vocês que, caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da aula, que vocês podem, por favor, ir enviando no chat para que a gente possa juntar todas as dúvidas no final da apresentação, para eu poder responder todo mundo. E agora a gente ficar focada aqui na apresentação, certo? Então, a ideia hoje é conversar com vocês um pouco sobre como a gente consegue facilitar os procedimentos restauradores com as novas gerações de resina. Então, eu queria de novo agradecer a oportunidade com a Bimo, a oportunidade pela Cuser e ao evento Sorrir Muda Tudo. Eu quero compartilhar junto com vocês dicas práticas para simplificar os procedimentos restauradores do dia a dia, sem perder a qualidade e previsibilidade de um bom resultado. Gente, eu queria também pedir desculpa para vocês, porque eu tô muito rouca, eu tô sem voz direito tem uns dias, mas eu não queria de jeito nenhum desmarcar esse evento, né? Eu sei que todo mundo se organiza para estar aqui presente, então eu acho que até o final vai dar tudo certo. É, então, para quem talvez não me conheça, meu nome é Elisa Diniz, eu sou dentista formada pela USP, aqui do campus de São Paulo. Depois que eu me formei, eu fiz especialização em prótese dentária. Mas apesar de ser protesista, a minha carreira aí me levou para um lado totalmente diferente, para um lado da dentística. Então já tem aí 4 anos que eu tenho meu consultório próprio e que eu trabalho assim única e exclusivamente com dentística, principalmente aí na área da estética. Então, para quem já conhece meu trabalho, para quem ainda não me conhece, se quiser olhar as minhas redes sociais, lá tem todo o meu portfólio, em que eu compartilho bastante o meu trabalho, principalmente trabalhando com recontorno estético em resina composta. Mas eu também atuo muito fazendo restaurações posteriores, e é um pouquinho aí desse meu universo todo da dentística que eu quero compartilhar com vocês. É, eu sou uma dentista que eu realmente trabalho atendendo os pacientes todos os dias, então eu acho muito valioso conseguir vir aqui e dar de fato para vocês dicas práticas, dicas de atendimento clínico de uma pessoa que atende aí todo santo dia diversos tipos de caso dos pacientes. E contar aí para vocês das novidades, dos materiais que a gente tem aí, que são lançamentos, e que vocês vão conseguir incorporar na rotina clínica de vocês e que vem aí para facilitar e simplificar muita coisa sem que a gente perca a qualidade.
Eu gosto muito de sempre frisar isso quando eu falo sobre simplificar processos. Às vezes a gente confunde simplificar com perder a qualidade, com fazer com pressa, mas muito pelo contrário, eu acho que quando a gente tem à mão materiais que são materiais modernos e que vêm realmente para ajudar a simplificar os nossos processos, a gente consegue dedicar mais tempo e energia ali ao longo do procedimento para focar em fazer uma técnica mais bem elaborada, focar em fazer uma escultura ali mais caprichada. Então, a gente consegue sim melhorar e simplificar bastante os processos e ainda assim ter muito mais qualidade. E atualmente também estou fazendo mestrado em dentística na São Leopoldo Mandic. Então, essa sou eu, gente. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, pode me procurar nas redes sociais, o nome Elisa Diniz. Então, de novo, né? Por que, que a gente escolhe simplificar os nossos processos clínicos, os procedimentos? Eu acho que é importante a gente ter muita clareza sobre o que, que é o dia a dia de um consultório, né? É claro que a gente recebe no consultório, principalmente para quem trabalha com estética, é comum a gente receber no consultório casos em que a gente tem dentes policromáticos, casos que a gente tem dentes anteriores ali que tem aquela translucidez incisal, que tem ali uma anatomia, uma morfologia, uma cor assim mais detalhada e mais elaborada. Mas esse não é o arroz e feijão do que a gente tem no consultório, né? Não é realmente a maioria dos casos clínicos que a gente tem no dia a dia. Acaba que esses casos mais elaborados, eu acho que eles acabam indo para esses profissionais assim como eu, que se dedicam muito a fazer uma estética muito mais elaborada, uma estética mais específica, mais especial ali, talvez, assim, no sentido de um caso mais complexo. Mas no dia a dia, o consultório de um clínico geral, o consultório de um dentista, às vezes de uma especialidade diferente da dentística, todo mundo tem um paciente que já fraturou um dente, todo mundo tem um paciente que tem um diastema que quer fechar, todo mundo tem um paciente que às vezes tem um dente com uma diferença de simetria entre um e outro ali no sorriso. E isso se estende também para cavidades de dentes posteriores, né? Eu acho que mais ainda para cavidades de dentes posteriores. Então, a Kuser ela conduziu uma pesquisa em que a gente conseguiu entender que 90% dos casos clínicos do dia a dia são de dentes monocromáticos. Então, quando a gente tem a possibilidade de ter materiais, né, resinas compostas com cores facilitadas, com cores simplificadas, ou com tecnologia de é, capacidade de se adaptar à cor do substrato, né, aquela tecnologia de resina camaleão, a gente consegue, com uma menor complexidade, com uma melhor quantidade de materiais, a gente consegue resolver aí 90% dos casos do dia a dia do nosso consultório, que são esses dentes monocromáticos e com aí uma complexidade de cor menor. Quando a gente tem materiais que conseguem simplificar tudo isso, a gente vai ter um menor tempo de tratamento, um menor tempo de trabalho. Então, você vai perder muito menos tempo na hora que você abre ali a gaveta e pensa, ah, que cor de resina que eu vou escolher para usar nesse caso, né? Você consegue aí ter essa etapa muito bem facilitada. Vai ter uma menor complexidade na hora de escolher a cor, porque você vai ter menos quantidade de cores de resina, menos quantidade de opacidade, diferentes opacidades, outras lucidezes de resina na hora de escolher ali o material que você vai usar para fazer as restaurações do consultório de vocês.
E isso tudo vai configurar, então, vai resultar num menor risco de retrabalho e de frustração do paciente e do profissional. Porque, assim, gente, tem alguma coisa mais chata do que a gente demorar um super tempo para fazer uma restauração ali anterior, difícil, uma fratura ou uma cavidade na região anterior, ou às vezes uma cavidade na região posterior super extensa, super complexa. E na hora ali que você remove o isolamento, que você vai ver o resultado final, que você mostra para o paciente, vocês percebem que não ficou bem aquilo que vocês esperavam, né? Porque tem uma expectativa também quanto ao resultado que vem de nós, os profissionais, né? Não somente o paciente cria uma expectativa, a gente também, na hora que está ali se dedicando a fazer um trabalho, a gente espera que vá atingir um resultado satisfatório. Então, quando a gente consegue ter uma maior chance, uma maior certeza de que a gente vai atingir esse resultado mais satisfatório, fica muito melhor tanto para o paciente como para o profissional. E é nesse sentido aí que vem esses materiais novos, essas novas gerações de resina, que vem trazer todas essas qualidades de simplificação ali da nossa rotina de trabalho do dia a dia. E eu quero, a partir de agora, apresentar esses materiais para vocês e, em seguida, mostrar ali a aplicação deles em diferentes casos clínicos que foram realizados ali em pacientes reais do meu consultório. Então, quais que são as novas gerações de resina? A gente pode dividir, eu acho, nesses três tópicos aqui. E não há. Lógico que aqui eu quero contar sobre os materiais da Cuser, essas resinas todas da linha Carisma, mas falando de um modo mais geral sobre as novas gerações de resinas compostas como um todo. A gente pode pensar em resinas que têm a capacidade de ser bulk fill, que são resinas que têm é, que a gente consegue fazer um incremento de maior espessura dentro da cavidade. Então, a gente consegue fazer uma restauração posterior profunda com uma menor quantidade de incrementos, e isso vai conferir para a gente inúmeras facilitações, inúmeras facilidades e é, inúmeros benefícios ali na hora de fazer esse tipo de restauração quando a gente tem essa tecnologia para facilitar a inserção de maiores incrementos de material ali em cavidades profundas. Quando a gente pensa em resinas com a tecnologia bulk fill, elas podem ser tanto resinas em pasta, né, resinas compostas ali convencionais em pasta, como elas podem ser também resinas bulk fill na consistência flow, e a resina Carisma Bulk Follow One, que é essa primeira aqui, ela é a única resina bulk fill do mercado que é flow. E além disso tudo, ela também tem a característica de ser camaleão. Então, ela tem a característica de conseguir se adaptar ali à cor do substrato das paredes circundantes daquela cavidade. Então, a gente tem dentro de uma única seringa de resina essas três modernidades aí, que são as novas gerações de resina. A gente tem tanto a resina bulk fill, a resina bulk fill na sua consistência flow, e a resina bulk fill que tem essa capacidade adaptativa ali de ser camaleão, de conseguir mimetizar exatamente a cor daquele substrato. Então, me repetindo agora, mas falando novamente sobre essa questão da resina de capacidade adaptativa à cor do substrato, essa é aí então mais uma das novas gerações de resina, mais um tipo de resina que veio aí para simplificar a nossa rotina clínica. E aí a gente tem a resina Carisma Diamond One, que é essa segunda, que ela é uma resina composta em pasta, então ela tem aquela consistência de pasta. Ela não é bulk fill,
mas ela tem essa capacidade adaptativa à cor do substrato. Ela consegue aí se adaptar à cor de todo tipo de substrato que a gente tiver ali. Então, são duas resinas aqui, a resina Carisma, tanto a Bookflow One como a Carisma Diamond One, que elas é, facilitam e simplificam a nossa rotina clínica, no sentido de que você pode ter um único tubo de resina, uma única cor ali de resina, para que você faça ali inúmeros tipos de cavidade, tanto de dentes posteriores como de dentes anteriores. Eu uso muito, muito, muito a resina Carisma Diamond One para fazer cavidade ali de lesão cervical não cariosa, em que a gente com uma única resina consegue ali fazer esse tipo de restauração ali de abfração, né, na região cervical, independente da cor do substrato do dente daquele paciente. E aí, a gente tem, eu acho que a maior novidade das novas gerações de resina é esse tipo de resina que tem cores simplificadas, né? Então, é uma linha de resina, como é a linha de resina Carisma Easy, que ela tem algumas cores de resina em que a gente consegue usar ela tanto como esmalte, tanto como dentina, diferente, dependendo ali da forma como a gente escolhe a espessura de camada que a gente vai usar, ela pode se comportar numa espessura mais fina como esmalte, numa espessura um pouco maior como uma dentina, e ela também tem uma capacidade adaptativa à cor do substrato. Não é uma resina totalmente camaleão, mas ali com poucas cores, né, de resina vocês vão conseguir trabalhar ali em alguns tipos de cor de substrato, e eu vou discorrer um pouco melhor sobre isso tudo, mostrando alguns casos clínicos para vocês. Então, essas aqui são as novas gerações de resina que a gente tem da Cuser, da linha Carisma. E agora eu quero seguir apresentando para vocês alguns casos clínicos que eu fiz no meu consultório e mostrar para vocês como que com todas essas resinas eu consigo facilitar e simplificar muito bem o meu dia a dia, a minha rotina clínica e ainda assim manter a qualidade e entregar excelentes resultados para os meus pacientes. Então, falando de novo mais um pouquinho sobre a resina Carisma Bookflow One, ela é, de novo, é a única resina bulk fill do mercado que traz a tecnologia de se adaptar aí à cor do substrato. Ela ajusta a restauração à cor do dente circundante, conseguindo promover esse efeito camaleão. E além disso tudo, ela tem a consistência flow. Então é uma solução super prática e simples. Uma única resina para que vocês consigam fazer todas as suas restaurações. E aí, falando um pouco mais sobre as resinas bulk fill, como que as resinas bulk fill elas conseguem serem possíveis, né? Como que a gente consegue fazer esses incrementos de uma espessura maior, que são incrementos de até 4 milímetros? Todo mundo que trabalha com resina composta sabe que uma das coisas mais importantes que a gente precisa se preocupar na hora de fazer as nossas restaurações é com as tensões de contração de fotopolimerização. Então, quando a gente tem uma cavidade, a gente faz a inserção da resina nessa cavidade e a gente fotoativa, a gente sabe que a gente tem uma contração de polimerização desse material. E a gente sabe que existem inúmeras técnicas para a gente contornar a contração de fotopolimerização do material. E a principal delas é a gente fazer aí incrementos respeitando o máximo de 2 milímetros para que não tenha uma contração de fotopolimerização muito intensa e que vá provocar ali um estresse marginal na nossa cavidade e que vai ali possivelmente gerar falhas naquele nosso trabalho. Então,
como que a resina bulk fill ela funciona para permitir a fotopolimerização sem uma contração de fotopolimerização também ali que seja problemática, né? Para a gente ter uma fotopolimerização que seja realmente satisfatória numa maior espessura. Essa resina ela precisa ter uma translucidez maior, ela precisa permitir com que a luz ali do aparelho fotoativador ela penetre em toda a extensão daqueles 4 milímetros, fazendo toda a fotopolimerização daquele material. E então, qual que é o desafio nesse tipo de material? A gente tem um desafio por conta dessa necessidade de ser um material mais translúcido, de que a gente consiga mascarar ali o substrato. Então, quando a gente vê essa imagem aqui, comparando as resinas bulk fill que a gente tem no mercado, a gente vê que a Carisma Bulk Flow One, ela é de longe a melhor de todas quando a gente compara a capacidade dela de mascarar ali o substrato, né? Ela não é uma resina que tenha translucidez tão alta. Ela tem baixa translucidez, né? E isso vai possibilitar ali na prática com que você não precise se preocupar, por exemplo, na hora de fazer a troca de uma restauração posterior de amálgama por resina, em que a gente tem ali aquela cavidade mais pigmentada, que a gente tem aquela cavidade, às vezes, com uma dentina ali numa cor um pouco mais escurecida, por conta ali do próprio material metálico que havia anteriormente. Então, pode ser que a gente fique na dúvida, será que essa resina bulk fill, ela vai conseguir mascarar essa coloração mais escurecida e, além de tudo, vai conseguir mimetizar, se adaptar ali, ter esse efeito camaleão com a cor do substrato, dos dentes circundantes? E a resposta é sim. Com a Carisma Bulk Flow One, a gente consegue ter esse excelente mascaramento do substrato, por conta dessa super vantagem da resina bulk fill da Carisma, para que a gente consiga fazer essa restauração sem ter que se preocupar com a cor mais escurecida ali de um substrato, por exemplo. E agora falando da Carisma Diamond One, que é a resina composta em pasta, que não é bulk fill, mas que tem a tecnologia de efeito camaleão. Ela é uma resina excelente, que tem altíssima resistência mecânica, ela tem baixa contração de polimerização, ela tem a matriz TCD e o sistema de carga nanohíbrido otimizado. Então, o que quer dizer? Ela é uma resina nanohíbrida, ela é uma resina que tem partículas muito finas. Mas, apesar dela ser uma resina com partículas muito finas, ela tem um sistema de carga otimizado na composição que promove uma excelente resistência mecânica. Então, é uma resina que ela vai ter tanto alta resistência mecânica como uma alta capacidade de polimento, de brilho, de longevidade desse brilho, desse polimento. Então, de novo, é uma resina que você pode optar por usar tanto em região posterior, vai ter uma altíssima resistência mecânica, como em região anterior, né? Como eu havia falado para vocês, lesão cervical não cariosa, que é uma região ali que muitas vezes envolve dentes que estão mais na região anterior, você não precisa se preocupar ali com a questão sobre o polimento, porque essa resina ela vai ter uma excelente capacidade de polimento. É uma resina que é livre de bis GMA e que tem essa tecnologia de promover um efeito camaleão. Então, aqui a gente mostra que, comparando a resina Carisma Diamond com outras resinas do mercado, a gente consegue ver que é uma resina que tem aí, por conta de toda essa tecnologia que eu expliquei para vocês, uma altíssima resistência mecânica. Então, é uma resina aí excelente
e muito confiável para vocês usarem nos casos de vocês, certo? Falando especificamente agora sobre a Carisma Easy, ela é uma resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca e que tem. Então, isso que é o mais legal dela. Ela é uma resina que ela vem, uma linha de resina que ela vem com apenas 4 cores. Então, essa cor Bleach, Light, Medium e Dark. E com essas 4 cores aqui, vocês vão conseguir resolver 90% das restaurações. É uma resina que ela foi pensada para facilitar as restaurações de dentes anteriores. Então, para vocês facilmente abrirem a gaveta ali do consultório de vocês, rapidinho escolherem a resina que vocês vão usar para aquele dente anterior, seja ele um pouco mais claro ou um pouco mais saturado, e que com um único tubo de resina vocês consigam fazer uma restauração envolvendo tanto opacidade de dentina e esmalte, ou só opacidade de esmalte. Um único tubo de resina você vai ter solucionado o problema da escolha da cor e o problema da escolha da opacidade. Então a gente tem uma super facilidade aí com esse sistema de resina, com a simplificação aí das cores e opacidades, certo? Quero mostrar para vocês quais agora que são as indicações e possibilidades restauradoras em dentes posteriores. Então, quando a gente pensa em restauração de dentes posteriores, a gente pode dividir basicamente em 2 tipos de restauração. Em restaurações diretas, que são aquelas em que a gente confecciona toda a anatomia e morfologia da restauração ali dentro da boca, no ato, né, no momento em que a gente está fazendo o procedimento, ou a gente pode fazer a restauração indireta. A gente, talvez numa cavidade maior, um dente ali com uma perda de estrutura maior, canal tratado, que tem ali, às vezes, envolvimento de perda de cúspide, tem uma perda de estrutura maior. Muitas vezes a restauração indireta ela é uma opção melhor porque a gente consegue fora da boca fazer ali uma escultura melhor, um ajuste oclusal melhor. é, e eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente consegue com essas novas gerações de resina também facilitar e simplificar essas abordagens. Então, aqui eu quero mostrar para vocês esse caso que eu fiz 2 restaurações diretas em resina composta nos dentes 36 e 37. Então, era uma paciente que compareceu ao consultório, ela tinha acabado de fazer as restaurações nesses 2 dentes aqui, tinha feito recentemente no consultório de um outro profissional, e ela veio se queixando de que ela não conseguia passar o fio dental. Ficou bem interessante essa foto aqui, porque vocês até conseguem ver aqui um fiapo do fio dental preso ali naquela região proximal, que infelizmente não foi bem esculpida, não foi bem restaurada, e portanto a paciente ela estava aí com uma dificuldade bem grande de higienização. E a gente consegue perceber que mesmo aqui no antes, né, eu não sei que tipo de resina que foi utilizado, que material que foi utilizado, mas a gente consegue ver aqui que é um dente que tinha um substrato desfavorável, ó. É um dente que tinha alguma pigmentação aqui maior dentro da cavidade e que a gente conseguiu, né? Vocês conseguem ver muito bem aqui no resultado final que a gente conseguiu mascarar perfeitamente aqui esse escurecimento que tinha no interior desse dente, e a gente não consegue ver nenhuma diferença de cor entre o material restaurador e a parede circundante aqui. E como que eu resolvi esse caso de uma forma muito simples e prática? Eu abri as cavidades, né? Fiz ali a remoção da restauração antiga, fiz a remoção
eventual tecido cariado que tinha ali dentro, regularizei a cavidade, condicionamento ácido, adesivo. E aí eu fiz uma fina camada da Carisma Bulk Flow One no fundo da cavidade. Eu gosto muito dessa estratégia, né, de colocar uma camada de resina flow ali no fundo da cavidade para que a gente tenha uma melhor união ali, um menor estresse de contração de todo aquele conjunto, daquelas paredes que restaram ali após a abertura da cavidade. E aí eu gosto muito de fazer a escultura aqui bonitinho e tudo mais. Então, além de fazer a fina cavidade da Carisma Book Flow One, a fina camada da Carisma Book Flow One no fundo da cavidade, depois eu fiz mais uma camada da Carisma Diamond One, para que eu conseguisse fazer a escultura e a morfologia da anatomia oclusal. Eu super poderia, se eu quisesse, utilizar somente a resina Carisma Bulk Flow para fazer tanto o preenchimento do fundo da cavidade, dependendo ali da profundidade, poderia vir direto com uma camada única de 4 milímetros da Carisma Book Flow One, e aí depois eu poderia fazer a anatomia por redução com auxílio de uma broca, como poderia ter feito uma camada da Book Flow One para preencher, se fosse uma cavidade mais profunda, maior do que 4 milímetros, e depois mais uma ali para preencher e vir fazendo depois a escultura com a broca. Super pode fazer isso. A Carisma Bulk Flow One, ela tem resistência mecânica o suficiente para você construir tudo só com ela. Mas como eu gosto bastante de fazer a anatomia detalhada, daí não tem como a gente fazer essa anatomia detalhada com uma resina que seja com a consistência flow. A gente precisa fazer isso com uma resina com a consistência em pasta. E é por isso que na minha prática clínica eu gosto muito de associar aí essas duas resinas para eu ter a melhor abordagem. Mas só o fato de eu não ter que me preocupar com a escolha da cor, né? Dependente do paciente que eu vou atender, se é um dente mais claro, um dente mais escuro, eu simplesmente abro a gaveta de resinas, pego essas minhas duas resinas sem me preocupar com a cor, uso elas e já sei que o resultado vai com certeza ser sucesso, assim como vocês conseguem visualizar aqui no resultado final. E eu uso muito na minha rotina clínica, eu gosto demais de fazer restaurações indiretas, gente. Vou sair talvez um pouquinho aqui desse tema específico para falar um pouco mais sobre a minha rotina clínica. Eu gosto muito de fazer restauração indireta, porque eu costumo, quando vou fazer troca de restauração posterior, trocar a boca toda do paciente. Então, fica muito puxado, né, para o paciente ele ir inúmeras vezes lá no consultório para fazer um dente de cada vez, e às vezes para a gente fazer a restauração direta ali, para nós e para o paciente fica muito cansativo você abrir um quadrante todo e fazer a escultura ali, né, daquele quadrante todo de forma direta. Então, eu gosto muito de usar a estratégia das restaurações indiretas na minha prática clínica, porque daí eu abro todo o quadrante, faço todo o preenchimento e a biobase, escaneio, confecciono ali o meu modelo e depois construo as peças todas indiretas e numa outra sessão eu só venho colando todas as peças. A gente tem ali uma dinâmica de trabalho muito mais eficiente dessa forma. Então, eu uso muito, muito, muito essa estratégia que eu vou contar para vocês agora. Eu abro o dente, né? Removo ali a restauração antiga, removo o tecido cariado, tenho toda ali a cavidade aberta e limpa, e faço todo o preenchimento e a biobase inteira com a Carisma Bulk Flow One. Faço ali toda a biobase, deixo o dente com o preparo pronto para ser escaneado ou moldado e depois receber a peça de resina indireta. E aí eu gosto de fazer a confecção da peça de resina indireta com a Carisma Diamond One. Então vejam que
tanto na abordagem de restauração direta como na abordagem de restauração indireta, eu uso essas duas resinas, a Bulk Flow One e a Diamond One, da mesma forma. Bulk Flow como base e Diamond ali para seguir fazendo a escultura da anatomia e morfologia oclusal. Então, gosto demais dessa estratégia, acho que facilita muito ali a rotina clínica e, de novo, independente da cor do substrato, vocês vão conseguir ter certeza que vão ter uma adaptação correta da cor ali da resina, que essa resina vai ficar com resultado satisfatório ali na cavidade, e por conta de toda essa questão de que as resinas da linha Carisma, elas têm essa tecnologia de uma alta resistência mecânica, uma baixa contração de fotopolimerização. Vocês sabem que é um material confiável e seguro para utilizar nessa região posterior, em que a gente vai ter ali uma maior exigência mastigatória. E aí, por fim, agora eu quero falar um pouco mais para vocês sobre as restaurações anteriores do dia a dia, que é muito mais a minha rotina do que as restaurações posteriores. Eu ainda faço muito restauração posterior, mas restauração anterior é de fato meu dia a dia. Então, a gente tem alguns tipos de restauração anterior, né? A gente pode ter restaurações que são restaurações classe 3, então imagina um paciente que tem uma cavidade circular aqui por uma lesão de cárie que deu na proximal do dente anterior. Muito comum receber isso, né? Tem muito paciente com esse tipo de demanda. Cavidade classe 4, que são fraturas envolvendo a proximal e a incisal dos anteriores. Então, cavidades dessa forma aqui também é algo que acontece muito, muito no consultório, assim, toda semana tem paciente dessa forma. Cavidade classe 5, que são as lesões no terço cervical, que a gente já conversou um pouco, já falei que eu uso muito a linha Carisma Diamond One para fazer esse tipo de cavidade e também fechamento de diastemas. Então, a gente que trabalha, seja com estética, ou você que é clínico geral, ou que é de uma outra especialidade, eu tenho certeza absoluta que pelo menos aí uma vez por semana aparece algum paciente que tenha alguma demanda dessas aí para vocês resolverem no consultório de vocês. Esse foi o primeiro caso que eu realizei com a Carisma Easy, quando eu recebi para poder começar a testar, para poder começar a produzir um material didático. Esse aqui foi o primeiro caso que eu fiz. Então, vocês conseguem ver que é uma fratura aqui, classe 4, que envolvia aqui essa região da incisal. Era uma fratura pequena, mas não deixa de ser complexa, porque é aquilo, restaurar um dente, gente, é muito mais difícil do que você fazer uma boca toda, do que você atuar ali em vários dentes. E ainda mais um dente de um sorriso tão bonito como dessa paciente que eu tô mostrando aqui para vocês. Então, super desafio, mesmo sendo uma cavidade tão pequena. Então, essa fratura na incisal do dente 11, eu consegui resolver com uma única resina, que foi a Carisma Easy na cor Light. E aí vocês conseguem perceber aqui a perfeita adaptação quanto à cor, quanto à opacidade, e a incrível capacidade de acabamento, polimento e brilho. A gente teve realmente um resultado muitíssimo satisfatório nesse caso, com o uso da Carisma Easy Light. Esse caso eu fiz no início desse ano, paciente que já até voltou para fazer manutenção e a restauração está ali intacta, acabamento intacto, polimento intacto. Então, garanto aí para vocês que é algo que funciona e que funciona muito bem e que é uma facilidade que veio para ficar.
E quais que são os desafios desse tipo de restauração anterior, né? É um desafio muito grande. Acho que o principal desafio é mimetizar a cor e mascarar a linha de fratura ou linha de encontro. Então, nesse tipo de restauração anterior, é muito difícil a gente conseguir mimetizar a cor do substrato, o efeito incisal, né? Mas vejam, olha como esses dois sorrisos que eu mostrei para vocês são dentes totalmente monocromáticos. São dentes que não têm aí nenhum detalhe muito específico e de translucidez, de transparência, né? É difícil a gente receber dentes assim muito detalhados no consultório. Mas não deixa de ser difícil a gente conseguir mimetizar a cor do substrato, conseguir deixar a resina exatamente da cor, tanto com relação à cor como à diferente opacidade, dentina, esmalte, mascarar a linha de fratura ou a linha de encontro. Acho que o grande desafio desse tipo de restauração aqui, desse tipo de fratura, é você restaurar e conseguir mascarar essa linha de fratura, porque fazer uma anatomia bonita e interessante a gente consegue fazer. Agora, será que você vai conseguir de fato olhar para aquele paciente no resultado final e não enxergar onde que estava a fratura? Isso é muito difícil. A gente tem um desafio quanto à resistência mecânica, como que a gente vai evitar novas fraturas? Então, fazer um correto ajuste oclusal, usar uma resina que tenha uma resistência mecânica suficiente, trabalhar ali com a espessura correta desse material nas regiões ali que você quer trabalhar para que tenha uma resistência mecânica interessante e que tenha longevidade. Fazer uma adesão suficiente, uma adesão eficiente. Como que a gente consegue uma adesão duradoura? Como que a gente aumenta aí a longevidade de um trabalho como esse? Então, uso do isolamento absoluto, fazer corretamente o processo ali de adesão, então usar um bom condicionamento ácido, fazer o condicionamento ácido da forma correta, no tempo correto, usar um excelente adesivo, fazer a aplicação do adesivo de forma correta. Então, tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga ter um resultado satisfatório e ter um resultado que vai ter longevidade ali, que vai ser duradouro. E por que que é interessante? Por que que é vantajoso a gente escolher a linha Carisma Easy para as restaurações do dia a dia? Então, como já falei para vocês, são só 4 cores de resina que tem capacidade adaptativa ao substrato. De novo, ela não é uma resina camaleão, mas só com 4 cores de resina vocês vão conseguir aí resolver 90% das restaurações que vocês têm no dia a dia, 90% das cores ali de sorriso, de substrato que vocês têm no dia a dia. É um material que é extremamente confiável, um material que é seguro, e que a gente consegue ter resultados incríveis ali quando trabalha com essa linha Carisma Easy. Aqui eu tenho mais um caso para mostrar para vocês, semelhante, né, de restauração anterior. Esse paciente tinha fratura incisal aqui nesses dois dentes, então essa foto anterior ele estava com a restauração antiga ainda. Depois que eu removi, esses dentes eles eram bem menores e também existia um diastema aqui entre eles. Vejam como é um paciente que tem um sorriso lindo, mas é um sorriso lindo e totalmente monocromático. Vejam que é um dente que não tem nada de detalhe de translucidez incisal, né? Então, terceiro caso aí que eu tô mostrando para vocês, para mostrar para vocês e provar que realmente o dia a dia é esse tipo de caso, com a coloração mais simples, sem muita firula. E também usando a linha Carisma Easy, mas nesse caso eu usei a cor Medium. Era um dente um pouco mais amarelado do que o caso anterior que eu mostrei para vocês. A gente conseguiu aqui uma
perfeita mimetização da cor do substrato, um perfeito mascaramento da linha de fratura. O brilho aqui, olha, é exatamente igual aos dentes naturais do paciente. Então, é um material incrível para trabalhar. Pensa, você pegar uma única resina, uma única cor de resina, sem se preocupar se é esmalte, se é dentina, em fazer várias camadas de material, né? É, a gente conseguir esse resultado é algo que é impressionante, realmente. Eu quero explicar aqui para vocês como que funciona o sistema de cores aqui da linha Carisma Easy. Então, são apenas 4 cores de resina que a gente consegue ali ter uma capacidade adaptativa do substrato. Então, a cor light, ela vai aí conseguir se adaptar a todas essas cores de substrato, desde o A1 até o C1, a cor médio, desde o A2 até o D3, a cor dark para aqueles dentes bem mais amarelados, desde o A3,5 até o D4. E a gente tem aqui a cor bleach, que é muito interessante. A linha Carisma Easy é a única linha desse tipo de resina da nova geração do mercado que vem com uma cor bleach. Todas as outras só tem essas cores mais aí tradicionais, não tem a bleach, que vai englobar ali a cor BXL, BL. Então, se você tem um paciente em que você quer fazer uma faceta direta com alteração da cor do substrato, não necessariamente um dente fraturado, não necessariamente é uma cavidade classe 3, você quer pegar ali o sorriso daquele paciente e alterar a cor do substrato, levar para um substrato mais clareado. Você consegue aí também com a Carisma Easy, com uma única resina, alterar aí para a cor BXL ou BL, dependendo ali também da cor do substrato do paciente e da espessura em que você vai trabalhar. É importante falar para vocês como que acontece a adaptação da cor da Carisma Easy no substrato. Então, elas foram otimizadas para corresponder à gama de cores da escala Vita. Elas têm um equilíbrio perfeito entre translucidez, cor e valor. Então, é aquilo que eu vinha falando para vocês. Em um único tubo de resina, vocês conseguem ter aí essa tecnologia que vai conseguir ter esse equilíbrio aqui entre os componentes da cor para conseguir fazer com que essa resina tenha uma perfeita adaptação à cor do substrato. Ela vai permitir uma mimetização perfeita à cor natural do dente, principalmente em substratos monocromáticos, que foram os casos clínicos que eu mostrei ali para vocês anteriormente. A gente percebe que quanto maior a espessura, maior a opacidade. Então é uma resina que ela pode ser usada tanto como dentina como com esmalte. Então pensa, numa cavidade como essa aqui, ó, você vem primeiro ali com uma camada com uma espessura um pouco mais grossa, né? Um pouco mais espessa. E aí você consegue reproduzir ali a camada de dentina. E aí depois você vem com uma camada mais fina da mesma resina ali, nesse caso talvez seria light, você consegue ter em um único tubo de resina, aproveitar o uso dela tanto como a resina de esmalte para preencher aqui e mascarar a linha de, a resina de dentina para preencher aqui e mascarar a linha de fratura e a resina de esmalte para dar aquele acabamento final, anatomia, morfologia do dente anterior e depois seguir com o acabamento e polimento, certo? Aqui é bem interessante que vocês conseguem ver a diferença de cor, ó. Como que seria o passo a passo clínico do uso aqui da Carisma Easy ou do uso de qualquer uma das outras carismas que eu mostrei para vocês? A ideia é então começar com condicionamento ácido. Eu gosto muito de usar o Glumaete, que é o ácido aqui para
que é o ácido aqui da Cooser. Eu acho ele incrível porque tem uma consistência assim que não é super aquoso, não derrete. Então, principalmente ali para dente posterior, eu acho impressionante, é ótimo, porque você consegue fazer muito bem a técnica do condicionamento ácido seletivo apenas em esmalte. Vem também com uma pontinha aplicadora super fina, você não desperdiça material e que você consegue aplicar ali só na região onde você quer mesmo. Depois você vem com o adesivo. Adoro usar o Gluma Bond Universal. É um adesivo aqui universal, então você consegue usar ele tanto na técnica de condicionamento ácido total, como na técnica de condicionamento ácido seletivo, porque ele também se comporta como um adesivo autocondicionante. Para restauração posterior, dentes com uma cavidade muito grande, é um excelente material, porque ele tem o glutaraldeído, que é um dessensibilizante, o mesmo do Gluma, que todo mundo deve conhecer, na composição. Então, pensa que é um adesivo que você vai estar inserindo ali numa cavidade muito profunda e você vai ter também ali o benefício de ter um dessensibilizante na composição. Daí você pode usar, seja a Carisma Easy, ou a Carisma Diamond One, ou a Carisma Book Flow One, e, por fim, você pode usar o kit Carisma Easy Shine para poder fazer o acabamento e polimento e conseguir chegar ali num resultado de brilho intenso e lisura superficial e brilho duradouro ali da restauração que vocês fizerem, independente da região que vocês estiverem ali trabalhando. Então era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho. Queria compartilhar com vocês aí todas essas dicas de como eu uso todos esses materiais e queria ficar à disposição aí para responder às dúvidas de vocês. Muito obrigada, Elisa, pela essa aula maravilhosa que você Obrigada. apresentou aqui para gente. Tem algumas perguntas. Ótimo. Perguntaram se há 4 cores de resina, como realizar uma restauração de um dente com uma coloração intermediária? Lembrando a todos que esse webinar ficará gravado, né, no canal do YouTube da Abimo, e vocês também podem acessar lá, caso vocês queiram rever, todo o conteúdo que foi apresentado. Por favor, Elisa. Bom, eu acho que você deve ter visto que na hora que eu estava fazendo a apresentação, eu mostrei que tem 4 cores de resinas e que elas têm ali tanto a cor mais clara de todas, que é a Bleach, depois seguida da Light, a Medium e a Dark. Então ela tem essas cores intermediárias ali nessa linha de 4 cores. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar ali as cores que você está em dúvida, se é a cor médium, a light, por exemplo, e vai posicionar ali na superfície vestibular do dente do seu paciente, ainda com o dente hidratado, e vai ver qual que vai ficar mais bem adaptada à cor do substrato. E você vai conseguir ver que você não vai precisar ter essa preocupação do dente ter a coloração intermediária, porque justamente ela tem essas 4 cores, mas essas 4 cores têm individualmente uma capacidade adaptativa ali com o substrato circundante. Então vai ser sucesso. É uma resina justamente para que você consiga não se preocupar com esse tipo de caso. Perfeito. Tem uma outra pergunta Uhum. que fala se tem alguma mudança técnica restauradora que o profissional deve adotar quando utilizado esses novos materiais, essas novas gerações de resinas. Eu acho que a principal mudança, não sei se mudança técnica, tem que ver se o profissional já não tem ali adotado esse protocolo. Mas eu acho que quando a gente pensa em trabalhar com resinas bulk fill, você tem que usar um excelente equipamento fotoativador, porque é uma resina que, apesar de ter toda essa tecnologia, para garantir a passagem de luz efetiva e fotoativar todo aquele material que está ali dentro,
é uma resina que é sensível, sim, ao equipamento que você usa para fotoativar o material. Então, tem que usar um equipamento fotoativador que vai ter uma irradiância o suficiente para conseguir polimerizar toda essa profundidade ali de material. Certo. E para finalizar, se existem limitações ou contraindicações para o uso dessas novas gerações de resinas. Bom, eu acho que limitação e contraindicação a gente pode reduzir ao desafio de dentes com uma maior complexidade. Então, assim, você recebe um paciente que tem uma fratura classe 4 num dente que você percebe ali que o dente vizinho tem totalmente policromático, que ele tem ali translucidez incisal, ele tem ali diferentes tonalidades de cor em uma mesma estrutura. Daí não é o mais ideal utilizar um sistema de resina simplificado por conta da complexidade ali daquele dente ser um dente policromático. Então não vai ser um dente que você vai escolher esse sistema simplificado, vai precisar lançar a mão de um sistema que tenha mais cores e opacidades. Perfeito, a gente respondeu todas as perguntas, doutora Elisa. Queria agradecer novamente a sua participação, né, por você disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, dando essa aula sobre as novas gerações de resinas. Muito obrigada, obrigada também para quem esteve aqui com a gente, participando, assistindo a esse webinar, e até um breve encontro. Imagina, muito obrigada a vocês. Obrigada de novo pelo convite, a Bimo, obrigada a Cuser, especialmente a Patrícia, foi um prazer. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Obrigada, gente. Tchau, tchau.